Se ligue, minuto para emagrecer bem. Com Gislene Oliveira. Todas as quartas aqui nós temos sempre um tema. Quem já tentou aí várias estratégias para emagrecer, como ficar sem doce, sem pães e comer sem prazer, e mesmo assim não conseguiu manter os resultados? O segredo está na forma que você come e na quantidade. O que come e a ordem faz a diferença na resposta do seu metabolismo. Hoje iremos falar sobre índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos e como isso interfere no seu emagrecimento. Mais uma vez recebendo aqui a Gislene Oliveira, do quadro Minuto para Emagrecer Bem. Gislene, bom dia. E o que é carga glicêmica e por que ela é a mais importante que o índice glicêmico? Bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia, ouvintes da TV NET Brasil e da Rádio Global. É um prazer estar aqui de novo com vocês para falar sobre esse tema tão essencial que é a nutrição e a nutrição e a saúde, né? E isso como objetivo tendo o emagrecimento e a composição corporal que é a consequência, né, desses bons hábitos. Então vamos falar hoje sobre o índice glicêmico e a carga glicêmica dos alimentos, que é mais importante do que você cortar simplesmente alimentos do seu plano aí alimentar para emagrecimento. O índice glicêmico, Rony, ele é a velocidade que esses alimentos são absorvidos pelo corpo. E a carga glicêmica refere-se à quantidade desses alimentos e a qualidade. Então, se você for montar aí um café da manhã, as refeições, é sempre interessante ver a ordem alimentar, como você inicia essa alimentação e combinações inteligentes. Então, o índice ele sempre vai olhar a velocidade do alimento e a carga glicêmica vai olhar a combinação e a quantidade desses alimentos. Então, o nosso tema hoje é: você não precisa comer sem pão, sem doce e sem prazer para emagrecer. Dentro de um plano bem ajustado e dentro das suas necessidades, você consegue, justamente olhando essa questão, olhando a carga glicêmica dos alimentos e o impacto após a alimentação. Gislene, então comer pão ou doce não impede o emagrecimento? Comer pão e doce em um plano de emagrecimento não vai impedir o seu emagrecimento. É justamente porque a gente vê a combinação desses alimentos e a quantidade. Claro que a gente não vai pegar, Rony, uma latinha de doce de leite para comer ali com pão, né? A gente sempre vai dosar. Por exemplo, eu sempre aconselho os doces num pré-treino ou pós-prandial, que é após as refeições. Então, uma colher de doce de leite com meio pão, por exemplo, para pré-treino, vai ajudar muito na performance ali nos exercícios e vai facilitar a adesão àquela atividade, que muitas das vezes as pessoas às vezes já vêm de uma atividade, de um dia corrido e não tem energia. Então a gente precisa focar na energia desse indivíduo para que ele tenha uma performance nos exercícios. Então é isso, você não precisa cortar nem seu pão, nem seu doce, é só ter estratégias e saber exatamente onde ajustar ali aquele alimento dentro da sua dieta. 10h22, o quadro Minuto para Emagrecer Bem com a Gislene Oliveira. Ô Gislene, por que o pico de glicose atrapalha o emagrecimento? Porque o pico de glicose vai atrapalhar o emagrecimento, porque quando você ingeriu ali uma fonte de carboidrato isolada, tem o pico de glicose, tem uma absorção rápida, vai ter um estímulo de produção de insulina. E esse estímulo de produção de insulina vai favorecer o acúmulo de gordura corporal, né? E ainda durante o dia isso vai trazer uma ou compulsão alimentar ou uma fome excessiva mesmo ali, porque teve aquele pico de glicose e automaticamente também aquela queda.
Então é nesse sentido que o pico de glicose vai atrapalhar no seu emagrecimento. E muitas das vezes as pessoas ainda, quando tem esse estímulo diário de pico de glicose, é porque às vezes não faz as refeições completas da maneira que deveria fazer, para ter esse controle glicêmico aí durante as refeições. Como acontece todas as quartas-feiras aqui, a presença de Gislene Oliveira, inclusive quer deixar uma receita pra gente, né? Você que tá ligado aí, presta atenção, tem uma receita da Gislene agora aqui pra você. Claro, Rony, a receita seria para substituir aí aquele pão, e às vezes as pessoas cismam, né, com o pão, porque falaram que o pão engorda. Então tem uma receitinha bem legal de panqueca de banana que eu geralmente faço, que me dá saciedade, fornece os nutrientes ali que o meu organismo precisa, e ajuda no emagrecimento também, porque acaba sendo uma refeição bem completinha e bem saborosa, porque plano alimentar para emagrecimento precisa ser gostoso, precisa ter prazer em comer, né? Então é o seguinte, essa panqueca ela é feita com uma banana média, um ovo, aí mistura bem esses dois ingredientes e aí acrescenta por último 2 colheres de sopa de aveia. Eu gosto muito de usar aveia em flocos, mas vocês podem usar flocos finos para ficar mais gostoso ali. E aí no final, quando estiver pronto essa panqueca, vocês acrescentam canela e um fio de mel. Pode comer com morangos, porque o morango ele é de baixa densidade calórica, então vai ajudar aí a deixar esse lanche mais saboroso e com densidade nutricional, né, que acrescenta aí a fruta, que eu acho muito importante para qualquer refeição. Então seria essa receitinha que eu acho bem legal, eu faço sempre com muita frequência lá em casa e é show de bola aí. É isso aí, 10h28. Voltando ao nosso tema desta quarta-feira, qual é o erro mais comum das pessoas que impedem o emagrecimento, Gislene? Então, vamos lá. O erro que eu acho mais comum é as pessoas cortarem a base da nossa alimentação. Elas cortam arroz, cortam feijão, cortam alimentos ali que vai dar saciedade, que vai dar nutrientes importantes para o nosso organismo, para ele sintetizar os hormônios necessários, para ele dar a sensação de saciedade, de saciação, e coloca apenas alimentos que se julgam saudáveis, mas que querem comer de forma exagerada. Comida saudável também tem que ter controle, né? Frutas, você dentro ali do planejamento alimentar tem que ter um controle, tem que ter quantidade, porção. Não adianta você fazer trocas que não fazem sentido, porque no processo de emagrecimento o que vai contabilizar no final vai ser a densidade calórica, né, do total. O que seria isso? Seria o déficit calórico, seria a quantidade de calorias que você consome no dia, diminuída ali das suas atividades durante o dia. Fez mais exercício físico, gastou mais, na soma dessas calorias gastas com as calorias consumidas, a gente tem um déficit calórico. Só se emagrece com um déficit calórico. Outro erro bem legal que eu acho que as pessoas, assim, é simples, mas as pessoas cometem muito, cozinhar demais os alimentos. Para mim, alimentos mais al dente são mais gostosos, e quanto mais cozidos os alimentos, quanto mais cozidos eles forem, mais absorvidos serão esse amido ali dos alimentos, e aí eles terão um pico, né, um pico de glicose, e isso vai atrapalhar o emagrecimento. Então, macarrão al dente, arroz al dente. Outra coisa bem interessante são as frutas. Não está em processo de emagrecimento, evite de escolher aquelas frutas muito maduras, porque também de forma isolada vai dar o pico de glicose. Gislene, existe uma forma prática de montar o prato ideal? Existe sim. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: a gente tem que
priorizar sempre são os legumes. Primeira coisa que você coloca no prato, os legumes, as verduras, metade do prato ser composto por eles, tá? E aí não esquecer do azeite, porque o azeite, ele vai ajudar nesse pico de glicose. Estamos falando hoje de carga glicêmica. Então o azeite, ele vai ajudar no controle dessa carga glicêmica. Então montou a salada, legumes, verduras, pode colocar até frutas nessa salada, porque tem que ficar gostoso, tem que ter prazer. E aí uma colher de chá de azeite. A outra parte do prato, Rony, a gente sempre coloca a fonte de proteína, né? De 100 gramas a 120 gramas ali de fonte de proteína, de boa proteína. E, por último, uma concha de feijão, uma concha de arroz. Esse prato vai ficar um prato bem grande, porque você priorizou alimentos que dá volume, que tem boa quantidade de água, né? E aí vai dar saciedade, vai aí ajudar nesse emagrecimento aí, nesse controle da carga glicêmica. Outra coisa, são dicas interessantes para pacientes, né, que estão em perda de peso, né, e aí no controle dessa carga glicêmica também. Mas é interessante ver a individualidade. Cada paciente, ele tem as suas necessidades especiais ali. Lembrando, gente, que o alimento, ele é um remédio e ele ajuda principalmente no tratamento aí de doenças crônicas, devido a cada alimento ter ali a sua composição de nutrientes, e isso é fundamental, principalmente para tratamento de doenças crônicas. Não se prive do prazer de comer, é sobre combinar os alimentos e saber usar da maneira correta. Por isso que é tão importante um nutricionista, né, profissionais qualificados ali para te ajudar. Emagrecer sem comer o pão que gosta, o doce, ou sem ter prazer, é muito ruim. Então, é muito interessante a gente priorizar essas questões no processo de emagrecimento. Quarta-feira, um novo tema, agradecendo a sua presença.